Muito bem, Túlio, a qualquer momento você volta, muito obrigado, você que tem feito um trabalho aí incansável, de muita transpiração, nesse caso Lázaro, que nesse primeiro momento teve um final, um desfecho, né? Para mim, feliz, eu não sou hipócrita, é claro que a primeira opção seria capturá-lo vivo, mas quando está em jogo a vida dos policiais, aí, com toda certeza, o direito de legítima defesa tem que ser exercido. Jean Lopes, eu quero que você fale sobre isso, sobre essa inversão de valores que hoje existe na sociedade. Você reparou, eu reparei em tantas entrevistas, infelizmente, os policiais tendo que dar explicação, as autoridades de segurança pública tendo que explicar detalhe por detalhe por que, né, atiraram no Lázaro. Jean, fale sobre isso. Rafael, os policiais, todos eles que atuaram nesse caso Lázaro, isso eu estou dizendo desde lá em cima, desde o secretário da Segurança Pública, passando pelos coronéis, pelos comandantes, até os soldados, deveriam ser recebidos aqui em Goiânia, num corpo de bombeiros, deveriam ser recebidos com flores pelo povo. A polícia é que nos defende de gente ruim, de gente má. O Lázaro era uma pessoa ruim, um estuprador, um torturador, um sequestrador, um assassino. Ele tinha todos os... ele atuava em todos os ramos dos crimes violentos. Né? Ele sequestrou uma família, eu vou repetir o que eu tenho dito aqui. Ele matou o pai, ele matou as duas crianças, um adolescente e uma criança, sequestrou a mãe, abusou sexualmente dessa mãe e depois a matou. Esse é o Lázaro. E é esse que a esquerda brasileira, oposição aos governos estaduais e federal, estão tratando como vítima da sociedade. Isso é um processo, Rafael, que começou desde o início dos anos 90, ali, quando o PSDB assumiu o governo federal através de Fernando Henrique Cardoso. O Brasil começou a ser levado para o socialismo, né, um socialismo na época do Fernando Henrique mais, digamos, moderado. E muita gente fala, poxa, mas ele teve uma política liberal. Claro, porque o comunismo, o socialismo descobriu que sem o dinheiro do capitalismo ele não consegue sobreviver. Nos costumes, o socialismo começou a ser implantado no governo do Fernando Henrique Cardoso. E foi radicalizado nos governos petistas. E um dos fatores que existe dentro do socialismo, do comunismo, é a inversão de valores. É a destruição da família, a destruição das igrejas, da religião, o combate sistemático ao cristianismo. E, claro, para você conseguir avançar nessa pauta, você tem que colocar o bandido como herói e o policial, o homem de bem, como bandido. A inversão de valores total. E isso tem sido feito, e está sendo feito no Brasil já há quase 3 décadas. E se os governos petistas voltarem ao governo e ao poder, isso vai se tornar a regra no Brasil. Isso vai se tornar regra. Nós temos que tomar muito cuidado para onde a gente quer levar a nossa nação. O nosso povo, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, netos, para quem tem. Porque do jeito que está, daqui a pouco, policial vai ter que se ajoelhar aos pés de bandido. Desirê Penalba, a polícia deve tantas explicações ainda para esses órgãos? Como a OAB, por exemplo? De forma alguma. Não. Eu acho que sabe quem que realmente precisa dar uma resposta para a sociedade, inclusive talvez indenizar a sociedade pelos milhões de reais que foram gastos por erro e falha? Os juízes que soltaram esse criminoso. A todos esses parlamentares que criaram essas leis, que flexibilizaram a capacidade punitiva do Estado. Então, a justiça foi falha nesse aspecto. Numa saidinha de Páscoa, num tal de saidão de Páscoa, como o pessoal fala, né? O Lázaro, ele foi solto pela justiça e nunca mais voltou. Então, a polícia fez seu papel, prendeu o Lázaro com todos os crimes, em todos os crimes que cometeu. Não foi só nesse crime, não. A polícia sempre prendeu o Lázaro. E agora, nesse caso, os policiais eles devem ser condecorados, promovidos, tratados como heróis, porque todo o tempo a polícia tem feito seu papel de prender e a justiça vai lá e solta. Não faz o menor sentido. Então, o fato do Lázaro ter trocado tiros com a polícia
fez com que a polícia não tivesse outra opção, senão realmente abatê-lo, né? Matá-lo ali, porque afinal de contas, milhões e milhões de reais foram gastos nessa captura. E eu também continuo trazendo essa minha tese de defesa de que o juiz e os parlamentares devem indenizá-lo. A gente tem que trazer também uma reflexão. Estou falando que os juízes devem indenizar a população. Eu quero trazer aqui uma reflexão com relação à diferença entre doença e maldade. Na tentativa de falar que ele era inimputável, que ele era uma pessoa boa, uma vítima da sociedade, todo mundo começou a tratá-lo como um doente, como um coitadinho. E isso é muito ruim, porque acaba fazendo com que as pessoas todas, os criminosos, eles sejam tratados como especiais. E não é assim. Aquela pessoa que cometeu o crime, ela tem a capacidade de escolher se toma a decisão de delinquir ou não. A gente sabe que existem muitos psicopatas que escolhem também estar na política. A gente sabe o tanto de bandido que tem na política, que fazem coisas horrorosas, que chegam a pontos de poder em empresas, mas eles não escolhem a criminalidade. Muitas vezes eles utilizam ali das suas artimanhas, as suas capacidades, a agilidade mental para poder se beneficiar em detrimento de qualquer outro tipo de fragilidade emocional que outras pessoas tenham. Eles podem crescer, eles podem chegar a posições de sucesso, não necessariamente delinquindo, tomando decisão criminosa, como no caso do Lázaro. Então, aqueles que cometem crimes, eles devem ser penalizados sim, e isso implica necessariamente da pessoa, e não tentar vitimizar todo o sistema, vitimizar toda a sociedade, vitimizar a classe social do bandido, todas as características que aquela pessoa... Não tem como você coletivizar uma pena. Se a pessoa fez algo de errado, e isso é um crime, ela deve ser punida aos rigores da lei. Coisa que as pessoas muitas vezes esquecem e perdem um pouco de noção quando começam a acreditar demais nessas narrativas mentirosas e falaciosas, que inclusive o Jean Lopes traz com perfeição. Muito defendida pela esquerda, por esse marxismo cultural que está dominando a nossa sociedade, infelizmente. 32017720, tem gente que pensa diferente de vocês, a gente respeita. Boa tarde, sobre o Lázaro, como um ser humano comemora a morte de uma pessoa que recebeu tantos tiros, ele foi carregado como um animal. É o Lucas de São João da Aliança, Jean. Lucas, eu não comemorei a morte dele, eu comemorei o livramento que as pessoas de bem, sobretudo aquelas que moram no entorno do Distrito Federal, tiveram com a morte desse assassino, desse criminoso, desse psicopata da pior qualidade. Eu também comemorei o fato que as pessoas, as famílias daqueles que foram, as famílias trucidadas por esse monstro, que perderam entes queridos, puderam se sentir aliviadas da justiça ter sido feita. Só uma família, Lucas, que não pôde comemorar a morte dele. Foi aquela que foi eliminada da face da terra por ele, porque ele matou todos, o pai, a mãe e os filhos. Esses não tem como comemorar. Mais participações, 32017720. Gostaria de fazer uma denúncia sobre uma empresa de Goiânia de estelionatários que clonaram uma página da Polícia Federal. E quando você preenche a ficha do passaporte, o documento entra nessa página. O nome da empresa ele colocou aqui, a nossa produção vai apurar, né, para a gente não fazer nenhum tipo de pré-julgamento. A produção vai entrar em contato com você, né, para a gente fazer essa reportagem. Você tem o espaço aberto aqui para fazer a sua denúncia. O Rezende diz o seguinte: boa tarde a todos, parabéns Jean, Rafael, boa tarde a todos vocês. Manda um abraço aí pro Rezende, Jean. Grande abraço, Rezende, um abraço carinhoso, muito bom saber que você nos assiste. Continue assim, sendo nosso companheiro aqui no dia a dia. Muito bem, mais participações aqui, muita gente assistindo o programa e mandando fotos, assistindo também pelas redes sociais. Você sabe que o YouTube da TV Brasil Central, Jean, é o que mais cresce hoje no segmento jornalístico do Brasil. Ontem foi uma explosão. Ontem a nossa cobertura ela chegou a mais de 90 mil visualizações no YouTube, 30 mil no Facebook. E você, por favor, que está nos assistindo, prestigie o nosso trabalho, acesse
se inscreva no YouTube da TV Brasil Central, né? Acione as notificações e tenha acesso a todo o nosso conteúdo jornalístico, que é maravilhoso, que é o melhor do Centro-Oeste, Jean. É verdade, Rafael. As nossas redes sociais aqui da Agência Brasil Central são muito completas, tem todo o conteúdo que a gente apresenta aqui diariamente, as transmissões todas que vão no sinal aberto da televisão, entra no mesmo momento também no YouTube, ou seja, um trabalho de excelência. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte: hoje, nós jornalistas estamos sendo vacinados, né, uma vacinação para todo esse segmento, e eu quero aqui agradecer a 2 políticos brasileiros que permitem que nós, jornalistas, sejamos vacinados contra o mal da Covid-19, importado lá da China comunista. Primeiro é o governador Ronaldo Caiado, que foi quem abriu essa oportunidade aqui dentro do estado de Goiás, né, colocando os jornalistas como grupo prioritário. Parabéns, Ronaldo Caiado, pela sua atitude. O outro político que eu quero elogiar por isso é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Sem ele, nada disso estava acontecendo, sem o governo federal. Afinal de contas, é a política dele que coloca o Brasil como o 3º país que mais vacina no planeta. E se hoje nós, jornalistas, inclusive os daqui da casa, né, da Agência Brasil Central, está sendo vacinados, nós estamos sendo vacinados, é por causa das políticas do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do governador Ronaldo Caiado. Muito bem, vamos fazer o seguinte: a Desirê pediu a palavra, eu vou pedir até a objetividade que a Desirê sempre tem, porque daqui a pouco a gente tem informações, né? Mais informações sobre o caso Lázaro, entrevista com o secretário de Segurança Pública, Desirê. Eu vou ser muito breve, é só para comentar aqui que o ouvinte trouxe um comentário, né? Como é que vocês vão comemorar a morte de um bandido? Quero trazer aqui uma passagem bíblica de Provérbios, capítulo 11, versículo 10. Abre aspas: a cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Isso é bíblico, quer dizer, a gente não está fazendo nada de errado. Realmente, a gente precisa afastar os maus do nosso convívio. Então, rezemos pela alma do Lázaro. Se ele já estiver realmente no inferno, essa nossa oração vai beneficiar outra alma que precisa também de oração. Mas é cristão comemorar que os bandidos, as pessoas que estão fazendo mal, sejam afastadas do nosso convívio. Obrigada. Ok, Desirê Penalba, vou passar a bola agora para Michele Buzon, porque a gente tem mais informações sobre o caso Lázaro. Daqui a pouco a Michele Buzon conosco. A reportagem sobre a vacinação, ela está no ponto? Está no ponto a reportagem sobre a vacinação? Ainda não, daqui a pouco também, né? Eu estive hoje no Passeio das Águas e fui vacinada, primeira dose, graças a Deus, né? E eu tenho percebido que existe um pessimismo muito grande em relação ao avanço dessa vacinação. E avançou de maneira muito rápida, né? Todo mundo que eu conheço praticamente, já, mais da metade das pessoas que eu conheço, certamente, já estão vacinadas já. É verdade, Rafael. O Brasil hoje é o 3º país do mundo que mais vacina. Isso não é pouca coisa, não. Dentro de cerca de 200 países no planeta, o Brasil é o 3º. Ele passou, inclusive, o Reino Unido, que produz vacina. Só está atrás dos Estados Unidos e da Índia, se não me engano. Então, são 2 países. Na China você não acredita? Não, a China a gente não pode acreditar em nenhuma informação que vem de lá. É um país fechado, um país que não tem imprensa livre, é um país que toda a informação é controlada. Nada que se vem da China comunista, né, da China, um país governado por um partido comunista, a gente pode acreditar. Então, nós estamos muito bem nesse processo. Hoje eu tenho visto jovens jornalistas de 20 anos, 20 e poucos anos sendo vacinados, isso graças à política do governo federal, que tem feito muito por esse país na questão da vacinação, e, claro, do governador Ronaldo Caiado, como eu bem disse, Rafael. Até setembro, todos os adultos estarão pelo menos com a primeira dose da vacina, e até dezembro, todos os brasileiros adultos estarão vacinados, Rafael. Muito bem, 32017720, muita gente participando conosco. Deixo bem claro que admiro o bom trabalho realizado pelos policiais e parabenizo-os. E acredito que os moradores dessa cidade, eles ficaram mais seguros com a morte dele
do que com uma possível prisão, né? É até difícil, muitas vezes, infelizmente, a gente tem que pisar em ovos para falar sobre isso, né? O que seria melhor? Lázaro vivo, preso, ou Lázaro morto? Essa decisão não foi da polícia, foi do comportamento do próprio Lázaro. Ou eu estou enganado, Jean? Não, você não está enganado de forma alguma. O Lázaro, ele trocou tiros, ele teve um policial que tomou um tiro de raspão no rosto, ou seja, meio centímetro para dentro teria matado esse policial, um pai de família, um trabalhador honesto, né? O Lázaro poderia ter se entregado, a mulher dele foi na televisão e pediu para ele se entregar. Ele estava com o celular acompanhando tudo que estava acontecendo, criou um perfil falso na internet para acompanhar. Então ele sabia do pedido da esposa e ele resolveu não se entregar, né? Ele estava com uma pistola semiautomática de grosso calibre e ele descarregou o pente sobre os soldados. O que as pessoas que adoram idolatrar bandido queriam? Que os policiais abrissem o peito e se deixassem atingir? É uma guerra, e numa guerra as pessoas têm que se protegerem e revidarem a quem os ataca. O que aconteceu foi isso. E outra coisa, eu não desejo a morte de ninguém, mas entre um cidadão de bem e um bandido, eu prefiro que o cidadão de bem sobreviva. E olha só, vou passar aqui para Desirê para comentar, né, o que o nosso telespectador, ouvinte, internauta está dizendo. Rafael, sou sargento da PM. Os policiais não comemoram a morte desse ladrão, não. Comemoram as vidas que foram poupadas. Falo isso para o telespectador Lucas. Enfim, a gente não pode inverter os valores aqui, Desirê. O cidadão de bem, ele deve ser preservado. A gente não pode ter dó do Lázaro. Poderia ter sido preso, sim. Ele teve a escolha, mas ele quis afrontar. Ele disparou contra os policiais, Desirê. Com certeza, a gente não está aqui também para dizer que a gente deseja sempre o pior para as pessoas. É claro que o nosso sistema penal brasileiro tem como prerrogativa fazer com que todo aquele que é julgado, indiciado, todo réu, ele tem que ter alguém para defendê-lo. É um advogado ali de defesa, de acusação, responder todo o processo aos rigores da lei. Mas existe também, no direito penal, uma prerrogativa da defesa, da legítima defesa, em caso de um ataque de uma pessoa diretamente. E foi o que aconteceu. O Lázaro, pelo jeito, ele, tendo escolhido atirar na polícia, ele sabia muito bem que ele poderia também ser alvejado, como de fato foi. Então, a gente traz aqui toda essa situação para que as pessoas possam, por um lado, entender que não foi uma escolha dos policiais, porque de fato eles fizeram brilhantemente o trabalho deles, tiveram toda a paciência de fazer uma investigação muito cuidadosa, se dedicaram ali com tempo, com toda a estratégia para realmente preservá-lo. Toda a estratégia que foi armada foi para que ele fosse preso. Todo mundo sabe muito bem disso. Agora, o que é importante também que a gente traga aqui é que não é um problema para a sociedade sofrer e lamentar a morte daquele que também causou outras mortes. Se a gente tivesse a pena capital, ou seja, a pena de morte no Brasil, como existe em alguns casos nos Estados Unidos, muito provavelmente ele também poderia ser um caso de pena capital. Ele poderia ser um caso de pena de morte, mas não é o que acontece no Brasil. Perfeito, Desirê. Desculpa te interromper, é que nós estamos agora, né, com o secretário de Segurança Pública, o Rodney Miranda. Eu vou conseguir comunicação com ele? Pode me dizer? Porque qualquer coisa eu passo para Michele Buzon, né, que vai trazer aí uma entrevista com o secretário de Segurança Pública. Michele.